Quero, neste momento, saudar a cada um de vocês com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com gratidão em nosso coração, nesta oportunidade, na continuidade sobre o nosso estudo, a nossa meditação sobre o livro de Apocalipse. Hoje, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a seguir, sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Versículo 8: Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta sexta carta à igreja de Filadélfia, que nós estaremos compartilhando com cada um de vocês, queridos irmãos, nesta oportunidade, fala de uma carta que ela possui um retrato por demais especial. Nós observamos igrejas no qual o Senhor teve observações, teve elogios e teve repreensões. Teve igrejas que o Senhor teve bastante repreensão e um pouco de elogio. Teve algumas que teve bastante elogios e um pouco de repreensão. E essa igreja aqui, a igreja de Filadélfia, ela se caracterizou por uma igreja que houve uma observação maravilhosa, uma nota dada pelo Senhor, que ela é digna de ser um exemplo para todos quantos desejam servir ao Senhor de todo o coração. A igreja de Filadélfia foi uma igreja que ela teve uma observação dada pelo Senhor muito elogiável. Ela foi uma igreja que ela marcou a época, foi uma igreja que ela soube aproveitar um momento oportuno, e exatamente aí que reside a razão da sua aprovação da parte do Senhor, que ela soube entender o tempo oportuno e ela soube traduzir isso na sua vida e valorizando a obra de Cristo na prática da sua vida e no compartilhamento com os demais irmãos. No momento em que a igreja de Filadélfia ela soube receber de Deus a salvação e ela soube transmitir isso, compartilhar isso com as pessoas. E nós já falamos isso em outras ocasiões. Quando você recebe algo de Deus, não segura para você, não retém para você, compartilha isso com as pessoas, ajude as pessoas, divulgue isso para as pessoas. E diz aqui no versículo 8, eu sei as tuas obras, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Não há nada escondido, não há nada oculto, tudo o Senhor vê, tudo o Senhor sabe. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Quando o Senhor põe uma porta aberta, é Ele que coloca
para o bem da obra, para o bem do reino, não é para o bem teu, não é para o meu bem. Nós precisamos compreender quando o Senhor coloca uma porta aberta diante de mim, diante de você, não é para nós usufruirmos, mas é para nós compartilharmos através dessa porta aberta e usarmos isso como bênção para o reino. Usarmos isso como bênção para a obra de Deus. Usarmos isso como bênção para a humanidade como um todo. E a Bíblia vem dizer aqui: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. A porta que o Senhor põe diante de nós aberta, somente Ele pode fechar e somente nós podemos fechar individualmente. E eu posso fechar uma porta na minha vida. Pode ser que o Senhor abriu a porta, mas se eu pela minha intransigência, se pela minha desobediência, se pela minha insensibilidade, se pela minha falta de zelo eu for relaxado, eu perco essa porta aberta e o Senhor abre na vida de outra pessoa. Eu preciso compreender e deixar bem claro isso, que a promessa de Deus pode ser grande na vida de alguém, só que a pessoa pode pôr tudo a perder. Não é que é automático. O Senhor pode ter promessa grandiosa na tua e na minha vida, pode ter uma promessa grandiosa na tua igreja, na minha igreja, só que se a gente não for cuidadoso, se a gente não for diligente, se a gente não for zeloso, se a gente não for observador, se a gente não for humilde, se a gente não for realmente procurar amar a vontade do Senhor, a gente pode perder tudo isso. Então, agora, se a gente for humilde e compreender essa porta aberta e entender que é uma porta que o Senhor abriu, o Senhor garante que essa porta ninguém fecha. O inimigo não consegue fechar. O inimigo não consegue atrapalhar o plano de Deus na tua vida. Quem pode atrapalhar é somente você. Agora, o inimigo não. A Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, o inimigo não lhe toca. Pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Quando a Bíblia afirma aqui que a igreja de Filadélfia tinha pouca força, tendo pouca força e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, ela fala aqui da igreja historicamente. Na fase da igreja, ela fala da igreja do período do grande reavivamento, que foi dos anos 1850, 1840 em diante, 1860, que foi a época do período do grande reavivamento, que Deus começou a usar tanto na Inglaterra, na Suécia, na própria França, e posteriormente, depois já, esse reavivamento se estendeu para os Estados Unidos, se estendeu para outros países, veio para o Brasil de uma forma tão gloriosa como um presente de Deus, e nós louvamos a Deus por esse reavivamento. Uma igreja que ela teve na época de Sardo, que foi o período da igreja anterior, que ela foi o período de 1500 a 1800 e pouquinho, que foi uma igreja que ela praticamente esteve quase como instituição quase morta. Todavia, nesse período agora, nessa época que representa a igreja de Filadélfia, no 1840 em diante, Deus começa a levantar irmãos na adversidade, na carência, na pobreza. Deus começa a levantar pessoas na Inglaterra que humanamente não tinham perspectivas nenhumas. Se observarmos a história de John Wesley, a história de Charles Spurgeon, a história de Moody, a história de Charles Finney, George Miller, que são pessoas que nessa época, nessa fase da igreja, Deus começa a levantar com glória. Agora, o contexto da família deles era um contexto extremamente desfavorável. Era um contexto de pessoas na família que tiveram tantos problemas,
pobreza extrema. Tivemos casos alguns desses missionários em que as famílias eram grandes, a população morava no sítio, não tinha praticamente nenhuma perspectiva de melhora de sua condição social, mas Deus chama, Deus dá uma chamada especial e essas pessoas começam a ser usadas por Deus. E no decorrer dos anos, Deus usa aquelas pessoas para incendiar o mundo de então. São uma época no qual Deus faz uma obra sem igual na história da igreja e acaba trazendo os frutos desse trabalho e alcançam até os dias de hoje. Nós tivemos, por exemplo, da nossa igreja no Brasil, fruto do trabalho missionário que Deus levantou inicialmente na Inglaterra, depois foi para a Suécia, onde os nossos missionários da Suécia depois foram para os Estados Unidos, depois vieram para o Brasil. Agora, são períodos característicos que Deus usou na extrema falta de condições humanas, mas Deus transformou isso num momento de glória e usou para abençoar centenas, milhares e milhões de vidas no decorrer dos anos. E a Bíblia vem dizer aqui, olha que coisa bonita, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, materialmente tinham pouca força, intelectualmente não tinham expressão nenhuma, financeiramente não tinham condições nenhuma. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Olha que preciosidade em guardar a palavra. Reside aí uma riqueza enorme. Reside aí uma riqueza incalculável. Guarda a palavra. Se tu guardardes a palavra no teu coração, tu tens a promessa de Deus, de que o Senhor, Ele demonstra para você, Ele entrega para você uma riqueza, um tesouro infindo. Compartilha isso, distribui isso, não segura para você, mas deixa Deus usar a tua vida de uma forma maravilhosa. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. O Senhor faz novamente uma menção aqui à sinagoga de Satanás, que é pessoas, mesmo num contexto em que Deus estava usando de uma forma tão maravilhosa, tinha pessoas ali que elas ainda assim não estavam sendo sensíveis à voz do Senhor, não estavam querendo compreender voluntariamente a mensagem da cruz, e o Senhor diz que eles são a sinagoga de Satanás. Então veja bem que contraste, ao mesmo tempo que Deus tem uma igreja de Filadélfia, uma igreja que ela tinha poucas forças, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra, e isso foi a riqueza deles, foi a vitória deles. Ao mesmo tempo tinha um grupo de pessoas que Deus está dizendo aqui que eram a sinagoga de Satanás. Mas, pela misericórdia de Deus, o Senhor está advertindo aqui, está mostrando qual que é a diferença. Procura as coisas humildes da cruz de Cristo, e o Senhor te honrará. Procura guardar a palavra e o Senhor vai honrar a tua vida. Não desprezes a mensagem da cruz na tua vida. O versículo 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eu abro um parênteses agora aqui nesse versículo. Esse texto ele tem um sentido doutrinário, ele remete a uma doutrina, na realidade ele tem uma sequência cronológica, uma sequência histórica perfeitamente, mas aqui ele abre, Jesus ele permite uma clareza aqui, para nós entendermos um sentido doutrinário. Como guardaste a palavra da minha paciência, fala da igreja sofredora, mas a igreja que vai vencer aonde? Na eternidade. Como guardaste a palavra da minha paciência,
também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Aqui fala da grande tribulação, que vai vir sobre todo o mundo. Essa tribulação, ela não existiu ainda na amplitude que está falando aqui, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui fala do período da grande tribulação, no sentido amplo da palavra. Fala da grande aflição, que é o período que vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. Como que nós entendemos que a grande tribulação, ela vai ser após o arrebatamento da igreja? Porque está dizendo que o Senhor está dizendo que eu te livrarei, eu te guardarei. Como você tem sido fiel, como você tem guardado a palavra da minha paciência, eu vou te guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação. A igreja passa pela tribulação hoje. A igreja passa por momentos difíceis? Passa por aflição? Passa, mas é uma tribulação parcial. Não tem como comparar com aquilo que nós vamos ver nos capítulos subsequentes, o que é a grande tribulação. E a promessa de Deus está dizendo aqui, aqueles que confiaram em mim, na cruz do Calvário, na minha palavra, aqueles que guardam a minha palavra, eu vou guardar vocês da grande tribulação. Olha que promessa maravilhosa, querido irmão. Se você perseverar nesta época da graça, busque ao Senhor de todo o coração. O Senhor te promete que tu não passarás pela grande tribulação para tentar os que habitam na terra. Veja na íntegra como que diz a Bíblia. Também eu te guardarei, eu te livrarei, eu te pouparei, eu te separarei para que você não precise passar pela hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Quando fala de todo mundo, fala de uma tribulação universal, de uma tribulação ampla, de uma tribulação no sentido que ela vai atingir a humanidade com tal peso, com tal carga, como um sinal do juízo de Deus, para tentar os que habitam na terra. Agora o Senhor promete que o Senhor vai nos livrar de tudo isso. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Dele nunca sairá, se você alcançar a vida eterna. Se você guardar a palavra, quando você chegar na eternidade, você vai ter uma vida eterna. Nunca mais sairá, diz a Bíblia. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Olha que privilégio maravilhoso. E o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez a recomendação. Se alguém acha que tem ouvidos, e todo mundo julga que tem, mas a Bíblia está dizendo que quem tem ouvidos é aquele que ouve a palavra de Deus e a escuta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Igreja de Filadélfia, igreja maravilhosa, igreja honrada, igreja pobre, mas uma igreja rica em Deus. Uma igreja batalhadora, mas uma igreja que ela vai vencer e vai reinar com Cristo. Igreja de Filadélfia, uma igreja que ela foi subjugada, foi desconsiderada pelo mundo, mas uma igreja que brilhou junto com Jesus Cristo. Uma igreja que teve a luz brilhando na sua vida. Querido irmão, fica essa palavra como recomendação e como exemplo para a nossa vida. Que elogio maravilhoso que o Senhor dá para a igreja de Filadélfia. Que o Senhor possa dar esse elogio na tua vida. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Jesus disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Querido irmão, ore comigo nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer
A minha gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Aleluia. Bendito o Teu nome. Senhor, eu quero Te louvar pela Tua palavra que é maravilhosa. Quero Te louvar por essa palavra sobre a igreja de Filadélfia, no qual o Senhor olhou, deu o diagnóstico e elogiou aquela igreja, parabenizou aquela igreja. Senhor, que bênção. Muito obrigado, porque o Senhor sempre tem um remanescente fiel. O Senhor sempre tem uma geração que Te invoca de todo o coração e busca ao Senhor. E essa geração tem a promessa de que não passará pela grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, porque estará com Cristo na glória. Bendito o Teu nome, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, cada um que está orando comigo nesse momento. Perdoa, purifica, lava no Teu sangue precioso. Conceda paz no coração. Abençoa a nossa cidade. Abençoa o nosso querido e grande Brasil. Abençoa a humanidade. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, querido irmão. Fica o exemplo da igreja de Filadélfia como um exemplo digno, honrado a ser seguido. Deus abençoe a tua vida.